Fala galera, beleza? Vídeo de hoje vamos comentar os resultados do UFC Álvares vs Poirier. Vamos falar da luta de José Aldo Júnior, que enfrentou Jeremy Stephens. E o Aldo saiu com uma belíssima vitória, com um nocaute ainda no primeiro round. Essa luta foi uma luta bastante tensa dos dois lados. Nos primeiros minutos de luta, os dois lutadores estavam se estudando bastante, se poupando na troca de golpes, mas quando chegou mais ou menos ali no meio do primeiro round, o Jeremy Stephens conseguiu encaixar uma boa sequência, encurralou o Aldo na grade, deu vários golpes ali que assustaram porque realmente estavam com muita potência, mas o Aldo conseguiu encaixar bem os golpes. Ele conseguiu devolver os golpes e aparentemente o Aldo suportou totalmente os golpes do Stephens, mas o Stephens sentiu os golpes do Aldo. Ele que estava andando para frente o tempo inteiro começou a recuar, o Aldo cresceu na trocação e conseguiu encaixar bons golpes ali, até que encaixou um no corpo e o Stephens não aguentou, dobrou as pernas, Aldo foi pra cima e conseguiu finalizar ali com um ground and pound. Levou essa luta por nocaute no primeiro round, no momento em que a carreira do Aldo estava sendo bastante questionada, né? Ele que estava aí como segundo do ranking, atrás do Ortega, depois de perder o cinturão e depois de na revanche perder pro Max Holloway mais uma vez, então estava com 2 derrotas. Algumas coisas interessantes saíram desse combate. A gente falou no pré-evento que o dano cumulativo de nocautes geralmente deixa a pessoa mais suscetível a ser nocauteada mais uma vez. Em intervalo pequeno de tempo aí, o Aldo acabou sendo nocauteado pelo McGregor e 2 vezes pelo Max Holloway. Então a gente estava preocupado em como o queixo do Aldo estaria para esse combate e nada melhor para testar do que as patadas violentas do Jeremy Stephens. E o Aldo aguentou muito bem, embora a gente tenha ficado preocupado naquele momento em que ele foi enquadrado, saiu dali uma resposta interessante que é: o queixo do Aldo tá em dia, ele aguentou muito bem, foi pra cima, conseguiu uma boa trocação, um golpe inteligentíssimo no corpo ali que derrubou o Stephens. Então não poderia ser melhor do que uma vitória no primeiro round. Eu acho que isso recoloca o Aldo no caminho para disputar o cinturão. Ele ainda tem mais 3 lutas para fazer pelo UFC e o desejo dele é se tornar campeão e depois se aposentar. Eu não sei se aposentar a gente pode levar em consideração. O Aldo já falou em se aposentar algumas vezes e acaba sempre voltando, mas enfim, que o contrato dele tem mais 3 lutas, isso é fato. Ele está como segundo do ranking, na frente dele temos Brian Ortega e Max Holloway. Brian Ortega que enfrentaria o Max Holloway pelo cinturão. O Max Holloway está doente, ele vai ficar afastado durante um tempo, né? Uma possibilidade que foi levantada seria do Aldo fazer um combate contra o Brian Ortega por um cinturão interino. Essa semana Dana White, no entanto, conversou com o Max Holloway e falou que não haverá interino, que o Max Holloway não vai ficar tanto tempo afastado, então o Aldo vai acabar ficando nessa fila aí. Muito provavelmente a gente vai ter Ortega versus Holloway para poder definir quem é o campeão e depois o Aldo estaria nessa posição. Para o Aldo não ficar parado, porque eu acho que isso vai demorar um bom tempo para acontecer, as opções dele são terceiro lugar do ranking, que é o Frankie Edgar, mas o Aldo já venceu o Frankie Edgar 2 vezes. E quinto lugar tem o Cub Swanson. Eu acho que o Cub Swanson é interessante, o Cub Swanson luta na semana que vem. Ele não tá vindo bem, mas se ele conseguir uma boa vitória, ele pode se credenciar a fazer esse combate. Ele tá como quinto do ranking. E ele já perdeu pro Aldo na época do WEC, né? O Aldo nocauteou ele muito rapidamente com a joelhada. Então seria Bad Blood, tem uma coisa mal resolvida ali que seria interessante, talvez, ter uma revanche entre os dois. Talvez essa fosse uma boa luta pro Aldo, enquanto ele aguarda a definição do retorno do Max Holloway, já que o UFC provavelmente não vai fazer uma luta contra o Ortega pelo cinturão interino. Então é isso aí, meus parabéns, Aldo, e não se esqueçam, a gente está fazendo um vídeo aqui para cada resultado das lutas importantes desse evento. Então, se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e clica nesse vídeo aqui, assista os nossos comentários sobre os resultados do próximo combate. Clica aí.